Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 48 minutos. Bom dia pra você. Sextou, isso mesmo. Você começou a sexta-feira, esse dia 25, é isso? 25, isso mesmo. 25 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 25 de agosto, sexta-feira, a temperatura já mudou. A máxima de ontem desapareceu e a mínima de hoje a mínima de ontem é a máxima de hoje. A temperatura tende a cair. 9h49, para você que nasceu nesse dia 25 de agosto, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário para você. Fazer aniversário é bom, né? Fazer na sexta-feira, então, espetacular. Já sai do serviço, vai para comemoração. 9 horas mais 49 minutos. Vamos para a participação de hoje. André Santos. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia mais uma vez para você que está aí acompanhando mais uma manhã de Virtual News. E eu quero aproveitar, Márcio, e também desejar os parabéns aos aniversariantes de hoje, sexta-feira 27. Aproveitar o ensejo e desejar um forte abraço aos aniversariantes de sábado 26 e, claro, domingo 27 de agosto. Super beijo no coração de vocês e, mais uma vez, feliz aniversário. Maravilha, 9h50, tudo ok? Vamos então. Hoje é sexta-feira, né? Hoje nós temos aí uma das chamadas do que é interessantíssima. E você vai até eu pegar uma opinião sua mais próxima, você já viveu lá, você já sabe como é que é o trâmite lá, que é a questão do Trump. 9h50, vamos para as manchetes do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 25 de agosto de 2023. STF tem 5 votos para descriminalizar porte de maconha para consumo. Governo propõe elevação de limite anual de MEI para R$ 144.900. Nova contribuição sindical não será obrigatória, diz Marinho. Reforma tributária, representantes da indústria pedem limite para isenções. Comissão de juristas vai atualizar Código Civil para a revolução digital. CPMI aprova a reconvocação de Mauro Cid e quebras de sigilo de Carla Zambelli. 123 milhas, PROCON instaura procedimento investigatório e encaminha informações ao Ministério Público. Projeto aprovado pela Alesp prevê isenção de PVA para carros elétricos ou movidos a hidrogênio. Essas são as pautas do Virtual News de hoje. E é sobre isso aqui que nós vamos estar falando hoje. Agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Trump é autuado em prisão da Geórgia por acusações eleitorais. Bolsonaro entrega extratos bancários após o STF autorizar quebra de sigilo. Matéria do UOL Notícias. Chamado de pizzaiolo por bolsonarista, presidente da CPMI do golpe promete pautar tudo, mas recua. Matéria de O Globo. Após decisão de quebra de sigilo, Bolsonaro apresenta extratos bancários ao STF. Matéria do G1. Brasil abre mais de 7 empresas por minuto no primeiro semestre. Matéria do R7. Governo Lula favorece aliados com herança do orçamento secreto e dinheiro chega a sair em 24 horas. Matéria do Estadão.
Zanin irrita grupos de esquerda e direita, vibra com grata surpresa no STF. Matéria da Folha. Estado de São Paulo e agência japonesa discutem parceria para construções mais resistentes. André, Trump, já saiu a fotinha dele, ele já foi indiciado, eu não sei, ele foi fichado. Fichado, né? Pra gente poder entender melhor. Como é que porque aqui a gente sabe, vai lá, a gente sai na fotografia, inclusive tem a foto dele rodando, que ele assusta o cara de bravo, porque ele... Na Geórgia, o ex-presidente pôs o pé, fichado ele. Sim, fichado, e junto com ele vários outros, né, seguidores dessa doutrina Trump, digamos assim. Gostei, doutrina Trump. Fazendo uma menção ao Monroe, a doutrina do Monroe lá do início dos anos do século XX. Mas enfim, Márcio, realmente Trump foi fichado, realmente a justiça americana viu vários indícios em relação à política naquele país, em relação à tentativa do próprio Trump em burlar a lei e realmente a desconfiança dele em relação à forma com que o processo eleitoral é feito naquele país acabou fazendo com que ele aí saísse um pouquinho dos prumos, né? Ou deixasse de andar na linha, nas linhas constituintes daquele país, e aí acabou agora ele sendo preso. O que pra gente é intrigante é que ele, mesmo sendo preso, mesmo sendo fichado e mesmo respondendo em processo judicial, ainda assim ele pode ser candidato a presidente daquele país. É o que mais me deixa impressionado, e acredito que a maioria das pessoas... Ser candidato? Sim, mesmo assim ele ainda tem impedimento? não é como o Brasil, que você tem o processo de ficha limpa e se você responde processo, ou se você é preso. Não, lá ele pode ser preso e ainda pode ser presidente. Mas ele chegou a ser preso? Na verdade, foi fichado, ou seja, ó, tá aqui, tá notificado. Na verdade, eu acho que ele foi chamado para essa notificação, mas eu acho que ele não vai ficar preso. Eu tenho minhas dúvidas, eu vi alguma coisa ontem, eu não li matéria hoje, porque eu vi no final do dia jornal, mas eu soube sim que ele foi fichado, mas independente de qualquer coisa, ele ficando preso ou não, é uma passagem que ele tem realmente pela polícia daquele país, pelo fato dele ter tentado burlar as eleições, mas enfim, isso não impede em nada a possibilidade dele realmente se tornar presidente dos Estados Unidos. Aliás, o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a passar por esse tipo de processo. Tá aí o Trump, né? E tem trumpista lá, né? Tem o pessoal da seita Trump lá. E já já está bem avançada essa questão. Bem avançada a questão. E aí é legal para a gente ficar de olho fazer um paralelo em relação ao que vem acontecendo aqui com o nosso Brasil. São dois presidentes considerados não, eles são na verdade de extrema direita e estão aí tendo praticamente uma situação muito similar em relação à justiça dos países. Passando a mesma situação, né? Exatamente. A mesma situação. E tem aí essa questão do grande apelo nacional que acaba acontecendo com o Trump e que os afetos à democracia Trump exato. estão se diminuindo cada vez mais. E Biden já percebe que a situação lá está ficando, os números não são bons para ele, o governo do Biden não está tão legal. E o mais interessante, voltando um pouco a essa relação entre Trump e justiça americana, é que por mais que a gente ache isso um absurdo, isso acaba se tornando um marketing político que ele vai precisar lá na frente, independente dele preso ou não, para poder chegar mais uma vez à presidência da República. As primeiras informações que nós tivemos, que foi que quem mais circulou a foto dele foi ele mesmo. Sim. Mas ele é estrategista. X, né, que é o antigo Twitter, já andou no X. Mas o Trump, ele tem essa expertise de aproveitar os momentos para fazer marketing. Então ele sabe como fazer isso e acaba virando o jogo. Ele induz a própria imprensa a publicar o que ele quer. Ele está mais na mídia do que o Biden. Exatamente. É incrível isso. E a questão do STF, né, o pessoal, os não afetos ao governo estão satisfeitos com o posicionamento do Zanin por enquanto, né? Por enquanto. Né? Eu não sei até onde isso vai permanecer, mas eu não colocaria todas as fichas nisso, não. Deixa, né? Ele chegou agora, né, Marcos? Acho que é muito cedo pra gente fazer esse tipo de relatório. O holofote está em cima dele. E isso que eu ia falar. De repente, pelo fato das pessoas estarem esperando as atitudes que vão ditar, né, o caminho dele nesse processo, talvez ele esteja fazendo isso só para realmente não gerar nenhum tipo de expectativa ou decepção. Perfeito. Vamos ver. 9 horas mais 57 minutos.
Mais alguma para falar? Não, vamos direto para as notícias. Não, eu acho que uma coisa interessante em relação ao que você deixou ali bem claro foi o fato, como me interessa muito as relações internacionais, e aí você ter dito que o estado de São Paulo está em trâmites com o Japão para construções muito mais estáveis. Eu achei muito interessante essa ideia, porque o Japão realmente ele tem referência em grandes construções e construções que são estáveis por conta dos ventos e dos tsunamis que eles sofrem naquele país. Então, é uma coisa bem interessante. Falando em Japão, eles pegaram a água da usina e já começou a ser liberada ontem, né? E a China já suspendeu a importação de água de peixes japoneses. Japonês, isso. A indústria pesqueira do japonês já não vai vender para a China. Exatamente. Olha isso. Tudo isso é reflexo do que aconteceu lá atrás na Segunda Guerra, né? Isso. E aquela coisa da força política ali, Japão, Coreia do Sul, China, Coreia do Norte. Nossa, tá tendo, você viu, né, os movimentos que tem tido em relação a essas conversas, e tudo isso acontece no momento em que a cúpula dos BRICS está aí discutindo para aumentar esse poder econômico mundial, e aí os Estados Unidos acabaram se reunindo com Coreia do Norte e Japão. É uma coisa inédita, a gente jamais pensou que isso fosse acontecer na história do mundo, sentaram numa mesa para discussão de relações Coreia e Japão. Mas vamos ver no que dá ter nos Estados Unidos aí como direcionamento dessas conversas e esperar o que vai acontecer. E lembrando que o BRICS está lá, mas a China disse que veio, né? Determinou que veio. Alguns países fazem parte, mas vamos falar isso mais à frente. Os BRICS é a China. Os BRICS são eles. 9h59, vamos às pautas do Virtual News. STF tem 5 votos para descriminalizar porte de maconha para consumo. O Supremo Tribunal Federal contabilizou ontem 5 votos pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Apesar dos votos proferidos, um pedido de vistas, mais tempo para analisar o caso, feito pelo ministro André Mendonça, suspendeu o julgamento. Não há data para retomada. O placar do julgamento é de 5 votos a 1 para a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. O plenário é formado por 11 ministros. Conforme os votos proferidos até o momento, a maioria de 6 votos para fixar uma quantidade de maconha para caracterizar o uso pessoal e não tráfico de drogas. Devem ficar entre 25 e 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis. A quantidade será definida quando o julgamento for finalizado. Os 5 votos pela descriminalização foram preferidos pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Barroso, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a presidente Rosa Weber. O ministro Cristiano Zanin votou contra a descriminalização, mas defendeu a fixação de uma quantidade máxima de maconha para separar criminalmente usuários de traficantes. A matéria está aí, é do Agência Senado. Agência Brasil. Descriminalização. Descriminalização. crime, não pode, mas vamos colocar aí que você tem um limite pode carregar alguma coisa. Um limite para cometer o crime. Você pode carregar alguma coisa. Você pode estar ali. André. Não, cara, eu acho que até foge do nosso diálogo, porque realmente a gente até falou disso na semana passada. É complicado, é complexo, é tenso, porque a gente sabe, né, dos malefícios que a maconha traz, aquela coisa, como é que você vai descriminalizar e ter uma quantidade plausível para que as pessoas usem, sabendo das consequências que isso traz historicamente. A gente já tem um histórico do que a maconha pode fazer, não é um assunto aleatório que a gente está colocando aqui. A gente tem estudos do mal que faz à saúde, do mal que faz ao cérebro e principalmente do mal social que ela traz tanto no seio familiar quanto no seio social de uma comunidade. Então você aprovar o uso disso, mesmo que em quantidade mínima, você acaba dando margem para que essa quantidade mínima no cérebro ou no organismo do indivíduo possa realmente a fazer estrago, porque a partir daí ele vai andar com poucas, mas ele vai juntando esse pouquinho em casa e vai, sei lá. Eu acho que é precipitado, eu acho que não deveria ser. Eu acho que realmente deveria conter a maconha. Eu acho que a maconha deveria ser, que nem tem um projeto na Assembleia Legislativa, realmente para o uso, a cannabis sativa, que é a planta da maconha, para o uso medicinal e ponto. Me chama a atenção, porque há uma questão que é ser observada, o que é o usuário e o que é o traficante. Dentre as várias situações que envolvem essa questão das drogas, que é
crime, é um entorpecente, é proibido por lei. É proibido por lei, não se pode comercializar, é proibido por lei, ponto. Se eu tenho alguém que tem uma dependência química, que muitas pessoas já determinam que é um problema de saúde pública, então peraí, então como é que eu vou liberar algo que é um problema de saúde pública? Meu Deus do céu, ele é dependente, se ele é dependente, vamos tratá-lo então, vamos tirar a dependência dele. Então, interna. Pegou com maconha, interna. Obrigatoriamente, pede, vai compulsório, obrigatoriamente, ó. Você está consumindo, não é culpa sua, né? Agora não é culpa sua, inicialmente você, agora é uma questão de dependência, então você vai ser tratado. Sim. Porque, não, eu vou liberar porque o dependente não pode, se ele for pego, ele é dependente. Meu Deus do céu. E aí Sabe fala de aquela mínimo, né, situação do Márcio? conceito, vamos falar do mínimo. Vamos falar do mínimo de maconha, do mínimo de cocaína, vamos falar do mínimo da corrupção, vamos falar do mínimo Gente, ao mínimo da... você pode tomar álcool ali e dirigir. Você está meio balançando? Não, mas tem um guapó. Então introduz aí o caconhômetro, o maconhômetro. Vamos colocar aí, porque quem bebe balança. Já é ilícito, né, Márcio? Como outras substâncias que a gente sabe que é ilícita, faz mal, é um mal de saúde pública, como a gente tem colocado aqui, e de repente liberar por mais que em quantidade mínima. É claro que se eu sou um usuário desse entorpecente, é claro que se eu sei que eu preciso de X quantidade para me sentir satisfeito e eu tenho uma quantidade mínima, eu vou fazer compras minimamente. Eu vou comprar várias quantidades do mínimo e é assim que vai funcionar. Eu acho que é um pouco precipitada essa decisão, mas enfim. Eu não sei, agora é opinião, né? Eu acho que a gente não tem que tratar da discriminação da droga, e sim da dependência química. Exato. Droga a gente trata de outro jeito, é ilegal. É ilegal. Aí é segurança pública, aí é ação, aí é a Polícia Federal, aí é inteligência, aí é PM, aí é uma questão de segurança pública e pronto. E o próprio conceito de droga já diz, né, o mal que ela causa. Então, é esperar para ver qual vai ser a decisão final do STF, mas a gente sabe que, pelo andar da carruagem... Bom, mais alguns meses aí, está muito na polêmica, suspende. Talvez suspendam. Já pediu vistas. Já pediu vistas. Perfeito. Então, assim, eu acho que tem que ser. É difícil isso. A gente está falando eu vou descriminalizar por causa do dependente. Não, então faça algo direto para o dependente, esquece essa questão. Eu acho que assim, a gente está... Se bem que o Senado já disse que, quem define isso somos nós. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que a gente está num país que a gente tem... As informações estão aqui o tempo inteiro, as pessoas estão muito mais dinâmicas em relação ao que acontece na sociedade. Então, talvez esse seria um caso de trazer para um plebiscito nacional. De repente, fazer algum foi feito das armas. Exato. E, de repente, ver... E aí, a partir daí... Porque a partir daí, eles levarem para o peso da decisão e estudar, claro, também, conversar com todos os representantes da saúde no Brasil. Porque é muito vago você chegar e trazer o projeto e aprovar sem... Quer dizer, eu não sei se tem tido essas discussões, mas pelo menos sem trazer a pauta para que a gente possa entender o que está sendo discutido e por que se chegando a essa decisão. É difícil, né? É difícil não é quando muito. Você não está no chão de fábrica e resolve as coisas, né? Muito. É muito difícil. É aquela questão, né? Você tem um dependente químico e você tem o dependente químico em várias castas, em várias situações sociais. Você tem desde aqueles que têm condições financeiras e exercem a sua dependência e aqueles que não têm mais condição financeira que formam a Cracolândia. Então, como é que você vai lidar com isso? Né? Então, é aguardar para ver que pé que chega. Eu não posso mexer, porque tem que ser de boa vontade, eu não posso obrigar a pessoa a se internar e se tratar. Bom, mas você dá direito a ela de se drogar. É isso. Você dá o direito, você dá por lei. Não, agora você pode, não tem problema. 10 horas, 7 minutos, isso revolta, gente. Vamos a mais uma matéria. Governo propõe elevação de limite anual do MEI para R$ 144.900. O teto de enquadramento do profissional autônomo e microempreendedor individual MEI poderá quase dobrar. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, informou na noite de ontem que propôs elevar de R$ 81.000 para R$ 144.900 o limite anual do faturamento para a categoria. A medida depende da aprovação do Congresso Nacional.
o novo regime tributário simplificado, os microempreendedores individuais pagam apenas a contribuição para a Previdência Social e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, ou o Imposto sobre Serviço, ISS, dependendo da atividade. O MID também pode criar uma rampa de transição para que a MEI, que amplie o faturamento, seja considerado microempresa e migre para o Simples Nacional. Segundo o MDIC, o Comitê Técnico MEI, que faz parte do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovou uma minuta com as medidas. O MDIC avalia agora o formato a ser adotado para o envio da proposta ao Congresso Nacional, destacou a pasta. Atualmente há 15,4 milhões de MEIs registrados no país. Com um novo teto de faturamento, informou o MDIC, 470 mil novas empresas poderão se transformar em MEI. A pasta não divulgou a estimativa de renúncia fiscal com a medida. De acordo com a Receita Federal, o governo deixa de arrecadar 5,2 bilhões no ano com o regime especial. O governo também propõe uma nova faixa de alíquota no programa. O MEI que fatura até 81 mil continuará a pagar 5% do salário mínimo. Quem fatura de 81 a R$ 144.912 pagará R$ 181,14 por mês, equivalente a 1,5% de R$ 12.076, que corresponde ao teto mensal do faturamento proposto. Bom, nós estamos falando aqui sobre a questão de que muitas MEIs, né, a pessoa da MEI movimentava a MEI e movimentava isso na sua conta particular, né, na sua conta corrente particular. Conta física, é. E aí o que aconteceu? Né? Muitas pessoas acabaram percebendo que estouraram o limite da MEI, porque juntou o faturamento dela com o faturamento pessoal, aquela que não tinha nada a ver com a MEI, e acabaram estourando aí, pagando imposto, toda uma outra situação. Com essa elevação, isso já fica um pouco mais brando, né? Dá uma condição maior para uma MEI de R$ 144 mil por ano, o que daria aí em torno de R$ 12 mil por mês. Mais ou menos isso, né? Então, está razoável. Não é uma atualização que é compreensível diante de todo o cenário no país. Claro, afeta o governo, afeta. Dá esse valor a 5 bilhões e tudo mais que você deu, que você passou aí. Bota só na matéria aqui, mas claro, quantos milhões são de Deixa de arrecadar? Não, de mês, são em torno de... 15,4 milhões de mês, né? 15,4 milhões de mês que você está arrecadando. Só que o governo deu 1 bilhão e 800 milhões para a isenção no carro, né? No carro zero. Então, essa isenção no carro zero propiciou um número de... Agora ali, 15 milhões, né? Vale a pena você auxiliar esses 15 milhões. Acho que se você faz parte... Sim, eu faço parte dessa turma aí de microempreendedores individual. Eu acho que é bem válido, eu acho muito interessante do governo realmente estar pensando nessa classe, pensando em trazer essas formas de poder incentivar, porque realmente é o que você disse no começo da sua fala, Márcio, a gente, enquanto empreendedor individual, a gente quer empreender, a gente quer estar dentro do que pede o sistema enquanto empreendedor, a gente quer andar na forma da lei. Mas nem muitas vezes esses empreendedores, quando eles começam a trabalhar ou começam a realmente ser pessoa jurídica, eles têm como pagar as taxas de um banco para ter uma conta jurídica. Então eles acabam realmente usando a conta física porque é uma conta com taxas menores. E aí realmente, quando vai fazer a declaração, às vezes a gente se perde nas contas. A maioria dos microempreendedores, eles não têm a experiência de educação financeira para poder realmente separar as contas e acaba misturando, e aí realmente quando vai ver lá nas contas, acabou estourando o teto por conta da pessoa física e pessoa jurídica. Eu acho que o governo está de parabéns em trazer, como você disse, a isenção do carro zero que teve, pode sim facilitar a situação e acabar cobrindo um pouco os rombos, ou não vou dizer rombo, mas de repente essas arrecadações que o governo deixa de ter. Precisa realmente, né? Você liberou o carro zero, você tem que favorecer. Sim. 10h12, vamos a mais uma matéria. Nova contribuição sindical não será obrigatória, diz Marinho. O ministro do Trabalho e Emprego, Marinho, que um grupo de trabalho envolve centrais sindicais, representantes de organizações patronais do governo, estão contribuindo para uma proposta para criar uma contribuição financeira para
as entidades sindicais. A ideia é que a contribuição esteja vinculada às negociações de acordos e convenções coletivas de trabalho, negociadas entre sindicatos, empregadores e trabalhadores. A medida valeria para as entidades patronais e para as de trabalhadores, e só entraria em vigor se aprovado em assembleias pelas respectivas categorias. Segundo o ministro, a proposta em discussão nada tem a ver com o antigo imposto sindical, extinto pela reforma trabalhista aprovada em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. O modelo anterior era formado por um imposto recolhido anualmente a partir de um dia de trabalho dos empregados com a carteira assinada. O formato da nova contribuição prevê um teto máximo de até 1% da renda anual do trabalhador. Esse é o teto, mas a Assembleia pode decidir que é de 0,5% ou 0,25%. Pode decidir que é nada, acrescentou o ministro. Além da aprovação de uma nova contribuição negocial para as entidades sindicais, o grupo de trabalho tripartite criado pelo governo federal vai propor regras de transparência para as organizações sindicais que devem incluir limite de mandatos e regras de prestação de contas. A expectativa do ministro Marinho é que a proposta seja apresentada em cerca de 15 dias para ser levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da Rede Senado. Que maravilha. Só me deixa eu achei um absurdo ter que regredir. Na verdade, na minha concepção, é um regresso, porque a gente não vê, hoje em dia, a gente não vê, na verdade, de uns anos para cá, a gente não vê a atuação sindical atuando, nem todas, né? Na verdade, nem todas as instituições sindicais atuam realmente como a gente espera enquanto trabalhador. Mas o que mais me deixa surpreso é o fato não só de apresentar esse projeto, de voltar a cobrar, agora esse fato, uma ênfase, eu tiro ali grifava uma fala que você diz nessa matéria, que é o fato de não ser obrigatório. Não ser obrigatório para quem, é a minha dúvida? Para o sindicato ou para o trabalhador? Porque quem decide é a Assembleia. E aí isso me deixou uma dúvida enquanto trabalhador. Eu estou lá abraçado por um sindicato ou trabalho por uma empresa que automaticamente tem um sindicato, e aí eu sou obrigado pela Assembleia ou sou obrigado pela pessoa, André? Se eu não quiser, eu não posso. Então, se uma decidir dúvida. a Assembleia, ela é compulsória, mas a Assembleia decide quanto que é. Na verdade, já está extinto. Não, na verdade, decide quanto que é, mas tem um teto. Até aí tudo bem, isso eu entendi. A minha dúvida realmente ele fala no início da matéria, não é obrigatório. A cobrança não é obrigatória. Qual é o operacional do sindicato? É lógico que existem sindicatos que estão aí presentes, estão nas lutas e tudo mais. E existem sindicatos também. Então, sim. Essa é a primeira questão. Não somos contra a força sindical, a representação, muito pelo contrário. Né? Acho que isso é uma composição. O que há de se observar é se, na verdade, não está se querendo aparelhar, né? Eu acho que dar condições de trabalho ao sindicalista é essencial. Dar voz, dar condições de trabalho, dar mobilização é essencial. A matéria fala de algumas situações, de prestação, mas isso já não é feito. Na verdade, é isso que eu ia falar agora. Na verdade, até tem o fato de começar a cobrar o que já deveria ter sido desde o início, né? Na verdade, o sindicato tem que ter as responsabilidades de prestar contas. Quer dizer, todo brasileiro ele presta contas, sim, né? Toda empresa, toda associação, todo núcleo ele presta contas. Quer dizer, não presta. Pelo que está dito ali, você vê, então assim... Vou começar a cobrar, mas não faz. Não faz. Pô, você já está com o ministro, não fez, não mandou levantar? Opa, tô ministro, faz igual o da defesa ontem. Opa, falaram aí que tem militar envolvido? Eu quero os nomes. Não vou deixar para depois, eu quero os nomes. É assim que funciona. Simples assim. É tão simples, né? Ou pelo menos deveria ser, né, Márcio? Não precisa reinventar a roda, nem colocar o ovo em pé. Não precisa ser Colombo. E extinto em 2017. Regresso. 10 horas mais 16 minutos. Próxima matéria. Reforma tributária. Representantes da indústria pedem limite para isenções. O setor industrial está preocupado com a quantidade de isenções de alíquotas diferenciadas previstas no texto da reforma tributária em análise no Senado, a PEC 45 de 2019. Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, representantes da indústria apontaram que, se a lista de isenções crescer, haverá aumento de carga para os outros setores.
A proposta de emenda à Constituição cria regimes diferenciados em relação às regras gerais, prevendo, por exemplo, alíquota zerada, com redução de 60% para setores como saúde, educação, dispositivos médicos, transporte coletivo e produtos agropecuários. Economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP, Igor Rocha, afirmou que é preciso limitar as exceções. Durante o debate, representantes de alguns setores defenderam regimes diferenciados de alíquotas reduzidas do Imposto sobre Valor Agregado, o que é criado com a PEC. Alessandra Brandão, consultora jurídica da Confederação Nacional de Transporte, pediu que a aviação civil seja contemplada na alíquota diferenciada prevista para o setor de transporte de passageiros. O modal é o único entre os transportes que deverá pagar a alíquota cheia, com uma carga estimada de 25%. Ela também pediu um regime especial para o transporte de cargas. O conselheiro emérito da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Armando Monteiro Neto, apontou que o texto pode receber ajustes, mas que a essência da reforma tributária vai garantir a redução da distribuição desproporcional de impostos. A informação é da agência Senado. Interessante e que realmente tem. Se eu começar a dar desconto para todo mundo, aqueles que não derem desconto vão pagar muito mais. Porque eu dou desconto para A, dou desconto para B, dou desconto para C e o custo vai ficar em cima dos outros. Você tem 10 numa sala, você precisa arrecadar R$10, então é R$1 para cada. Se eu tiro 50 centavos de 3 ali, é R$1,50 a mais que eu vou ter que dividir para 7. Se eu tiro mais 50 de 4, então coloco mais 4 pessoas isentas, então são R$2 que eu vou ter que dividir para 6. Eu acho que são critérios, né, Márcio? Eu não vou cortar as minhas despesas. Eu não corto as minhas despesas. Se eu cortasse as despesas, eu podia dar isenção. Não, eu dou isenção ainda com déficit. Na verdade, a reforma tributária realmente é um assunto que precisa ser discutido mais vezes. São muitas cabeças pensantes e que pensam diferente umas das outras, e aí precisa sentar, precisa ser discutido. O que você traz é fato, é muito coerente. É só realmente ver quais seriam os critérios para tributos diferenciados de pessoas diferenciadas. Simples assim. Se você ganha mais, qual vai ser a sua isenção? Se você ganha menos, como é que a gente pode trazer isso para poder balancear a questão e equilibrar a balança? Porque simples. Se eu sair da desconta, vou dar isenção para A, é complicado. B, aí os que restarem ali sem isenção vão ter uma carga tributária bem pesada. Porque o governo, eu ainda proponho, você vai dar uma isenção, então você vai favorecer um corte em alguma coisa, você vai trazer uma economia para poder isentar. Você vai renunciar, então você tem que mostrar onde é que você vai economizar. Aí vem a responsabilidade, né? Porque não dá, gente. Responsabilidade fiscal. Aí fica 28%, 28,4% a expectativa de um imposto. Não dá. E a reforma tributária é um assunto complexo, porque ninguém quer perder, né, Márcio? E todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer abrir mão de nada. Acho que o ponto principal da reforma tributária é o peso do governo e essa não dinamização e otimização do governo, né? Precisa ser dinâmica e empregar bem os recursos. Acho que aí já é o começo do empregar tudo, né? bem os recursos, fato. 10 horas mais. Já pensou? Não, vai criar um imposto que é só para pagar a folha de pagamento do governo federal. Perfeito. Vai criar um imposto direcionado, né? Direcionado. Não, tua folha de pagamento não importa, tá ali. Você tem que pagar com aquilo que organização, né, Márcio? Não, pronto, ponto. Para pagar, não, tá ali. Se não conseguiu pagar ali, um abraço, Pirote. 10 horas mais 21 minutos. Próxima matéria. Comissão de Juristas vai atualizar Código Civil para a revolução digital. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou ontem o ato de criação da Comissão de Juristas que vai propor a atualização do Código Civil, Lei 10.406 de 2002. A comissão será presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, e terá 34 membros, incluindo o presidente, um vice-presidente e 2 relatores. Em 2023, o Código Civil completou 20 anos de vigência. Segundo Pacheco, ele precisa ser adaptado às novas relações sociais forjadas pela era digital. A comissão terá um prazo de 180 dias para elaborar a entrega à presidência do Senado um anteprojeto de lei com as atualizações propostas para o Código Civil. Depois disso, a própria presidência encaminhará o texto na forma de projeto de lei para análise dos senadores, passando pelas comissões e pelo plenário. As informações são do Senado Federal.
Tá ali Pachequinho, né, na foto, assinando lá. Bom, 180 dias, elaborar, atualizar, perfeito. Estudar, discutir, vamos ver. Acho que é o caminho. Eu acho que é o André. caminho, é sentar e conversar, e realmente o que trouxe essa fala à mesa é realmente o fato de nós estarmos num outro momento. Não se dá para viver como se nós estivéssemos vivendo há 20 anos atrás, dentro de tantas mudanças sociais que a gente passou nesses últimos 20 anos. As relações sociais, agora através da Tudo, né? internet, toda essa adaptação. Todas essas adaptações. Bacana. Tá valendo, Tá né? valendo, O acho WhatsApp que- é realidade para todo mundo aí, tudo é Eu só fico preocupado, porque se a gente for analisar esse novo conceito de mundo que a gente vive, a gente se defende muito, a gente pauta muito na democracia. E aí, quando a gente fala de Código Civil, a gente tem que tomar muito cuidado com textos, incisos ou pautas autocráticas, né? Porque a gente ainda está nesse momento que tem essa mudança e talvez elas venham disfarçadas de prioridades por conta dessa globalização que a gente está vivendo. assim, não pode falar mal de político. A gente tem que tomar muito cuidado. E é interessante que tenha essas mudanças, porque realmente a gente precisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem nas entrelinhas, né, Márcio? É o que é o pior. Não pode falar mal de político, não pode falar mal do juiz de futebol. Exatamente. Aí já fica difícil. 10h23, próxima matéria. CPMI aprova a reconvocação de Mauro Cid e quebra de sigilo de Carla Zambelli. A CPMI de 8 de janeiro aprovou ontem a reconvocação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Os parlamentares decidirão que ainda quebraram os sigilos fiscais, telefônicos e telemáticos da deputada federal Carla Zambelli, PL de São Paulo, e de 3 pessoas ligadas à parlamentar. Os 57 requerimentos da pauta foram aprovados em votação simbólica. Ainda sobre os trabalhos da CPMI, ontem ocorreu o depoimento do sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, que integrava a equipe de ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro. Dividiu governistas e oposicionistas na CPMI de 8 de janeiro, nesta quinta-feira. Enquanto parlamentares da base do governo apontavam contradições no depoimento do sargento e avaliaram dados e relatórios de inteligência financeira como indicativo de que há um emaranhado de transações atípicas no entorno do ex-presidente da República, a oposição alegou que a temática não tem qualquer relação com os atos de 8 de janeiro. Para eles, o depoimento do ex-ajudante de ordens foi usado pela base como cortina de fumaça para não se avançar nas investigações que identifiquem eventuais omissões do Executivo Federal. A informações é da agência Senado. Bom, qual é a relação de Cid com 8 de janeiro? Ele é líder, cara. Ele tava lá, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Sabia de tudo, então? Sabia de tudo. Tem que estar lá, tem que estar depondo. Tinha que estar. Tem que estar depondo. É cortina de fumaça? Não. Fez o depoimento, agora... Próximo. Quem vai próximo depois? Quem vem para cá? É o ministro? É o general? Quem vem sentar aqui agora para poder falar? Todo mundo, né? Está uma discussão de que eu queria convocar os seus, mas não queria convocar os meus. Não, convoca todo mundo. O que mais me intriga, eu não tenho acompanhado periodicamente os depoimentos da CPI, mas o que mais me intriga nas notícias que eu tenho lido é que a maioria dos depoentes, eles trazem uma fala e aí eles acabam caindo em contradição com as próprias falas e com os laudos, e com o que é apresentado através dos laudos ali que foi dito, que foi o que aconteceu ontem, que você até trouxe aí na matéria, e aí essas contradições levam o depoente a não querer responder mais as perguntas de quem está ali perguntando, ou dos senadores e deputados. Realmente essa CPI, ela tá engraçada, eu vou ter que falar, tá engraçada, é claro que eles sabem que eles devem, né? Eles sabem que eles agiram de má fé, é óbvio, eu acho que seria muito melhor eles abrirem o jogo e arriscar para pagar o que devem e realmente acabar com tudo isso, porque realmente tá engraçado, Márcio, tá engraçado. Eu só quero ver onde é que vai sair essa CPMI, porque ela tem hora que ela balança, vai para um lado, vai para o outro, e aí abre tantas vertentes e tantos tentáculos e não consegue, acaba perdendo o foco. Vamos aguardar aí, confiar, né? Confiar mais de uma vez. E até a própria do COVID, até a própria Carla Zambelli, que se tornou um personagem importantíssimo dentro dessas discussões da CPMI, também já tinha que, aliás, eu não sei como é que funciona o lance do decoro, mas enfim,
Muito cuidado com aquilo que está se criando. Sim. É muito preocupante. Cuidado, Tem muita gente querendo holofote na CPI e esquecendo do trabalho. E quando a responsabilidade de quem está à frente das declarações vai ser cobrada quando lá na frente do resultado final da lá CPMI. na frente, exatamente. Então, vamos lá. achando que alguém fez história, mas não fez escola, mas não fez. Vamos ver em que fim que vai dar essa CPMI. 10h27, próxima matéria. 123 milhas, PROCON instaura procedimento investigatório e encaminha informações ao Ministério Público. O PROCON, por meio da sua diretoria de fiscalização, instaurou o procedimento de investigação da 123 milhas, uma vez que o pedido de esclarecimentos preliminares encaminhado à empresa não foi respondido de forma satisfatória. Os questionamentos do órgão de defesa do consumidor tinham como foco as causas, as providências, os impactos e as soluções oferecidas aos consumidores que tiveram suas aquisições suspensas unilateralmente pela empresa. Agora, o próximo passo é analisar as reclamações registradas pelos consumidores para apurar eventuais irregularidades e a possibilidade de imposição de sanções conforme o artigo 56 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como a aplicação de multa, por exemplo, a depender de cada situação. Aos consumidores, a recomendação é que continuem buscando como primeiro passo um contato direto com a empresa, solicitando o cumprimento da oferta e avaliando com muito cuidado qualquer contraproposta ou compensação que for eventualmente oferecida, reforçando que a escolha será sempre do consumidor, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Não conseguindo um acordo que considere satisfatório, os consumidores devem registrar suas reclamações no PROCON, ressaltando-se que aqueles cujos compromissos estão agendados por um período curto de tempo podem recorrer ao judiciário. Eu tenho que parabenizar o PROCON de São Paulo. PROCON de São porque Paulo. Todos os fatos de grande monta que chamaram a atenção da mídia, sejam nas problemas com compra de ingresso, situações de atendimento. Eles estão agindo. Nas grandes situações, igual essa, envolvendo a empresa de viagem, está presente ali o PROCON. Sim, foi lá e disse, opa, Ministério Público, vamos chamar aqui. Por isso que é importante a pessoa estar ciente dos seus direitos e, quando não ciente, saber a quem recorrer para informar os seus direitos. Entre em contato com a empresa, verifica a contraproposta, é satisfatória, não é satisfatória, tudo bem. Então, segue para o PROCON, que já pediu informações e vai cruzar as informações e vai fazer levantamento. E isso vai acabar, sim, as barras da justiça. Que deveria ter vindo, as informações já deveriam ter vindas, né, Márcio, na verdade. E é muito legal poder ver que todo esse processo está mais uma vez aí encadeando a favor do cidadão comum, porque pra gente que trabalha pra caramba, que pretende uma viagem, eu sou uma dessas pessoas que não uso essa empresa específica, mas eu costumo usar essas empresas de desconto, eu acho que a maioria dos cidadãos brasileiros costumam fazer isso, e aí quando você projeta um sonho, e aí você trabalha, aí você divide, aí você paga as prestações, e aí você cria uma certa expectativa. Eu falo isso porque uma das pessoas que estão sendo prejudicadas é um professor de São Paulo que planejou uma viagem para a Itália e aí estaria viajando, se não me engano, em janeiro ou fevereiro, e aí ele acabou de pagar as parcelas, e aí de repente ele foi entrar em contato, e isso é uma coisa muito estranha, muito ruim, na verdade, porque o problema é da empresa e o cidadão não tem o direito de ter o dinheiro ressarcido. O que a empresa estipula é que você tenha o crédito do valor. E aí, qual é o cidadão em sã consciência que, já se sentindo prejudicado uma primeira vez, vai querer arriscar uma viagem com essa empresa no futuro? Então, eu acho que o PROCON está de parabéns, está aí lutando a favor do cidadão. A gente só espera, a gente só cruza os dedos que realmente o resultado final seja a favor desse cidadão, que a priori seja a viagem sendo restituída ou concluída. André, eu vou pedir, até dentro do que você falou agora, como é que a gente calcula o impacto disso na vida de uma pessoa que programou a sua viagem, que programou as suas férias, que fez tudo direitinho,
como mensurar esse impacto na vida dessa pessoa? Né? Ai, Ele só cara. tem aquele momento para viajar, ele só tem aquele momento para curtir a vida, ele só tinha aquele momento para rever parentes, ele só tinha aquele momento para aproveitar tudo aquilo que ele programou e ele vai ter que esperar um ano e pouco depois. Como mensurar isso? Eu acho que nem Como quantificar isso, É isso em que eu ia falar valores agora. financeiros? Eu né? acho que não se por isso que o Ministério Público tem que estar em cima, tem que bater e as empresas que trabalham com isso têm que ter essa responsabilidade, porque realmente não tem como mensurar isso, não tem como quantificar. Eu falo porque assim eu trabalho, você sabe que eu trabalho, o meu evento a gente proporciona idas e vindas de adolescentes para fora do país. E a partir do momento que você cria essa expectativa na pessoa, você já criou a expectativa, você disponibilizou a possibilidade da pessoa ter condições de conhecer um país e você já criou essa expectativa. A partir dali, a pessoa tá se redesenhando para conseguir aquilo. Então, realmente, é imensurável o dano que causa no psicológico de uma pessoa que tem esse objetivo de vida, viajar e se divertir e ir fora, de repente a agência vai lá e um balde de gelo nos sonhos desse cidadão. Então, realmente não tem como mensurar e por isso o PROCON está de parabéns. Por isso, mais uma vez eu digo que espero que realmente possa trazer de volta a restituição total do cidadão com juros ou pelo menos a conclusão da viagem. É interessante que essas ações do PROCON nos dão uma sensação de não estar sozinhos, né? De ter alguém por nós, né? Lógico, Deus. Sim, mas nesse mundo terreno a gente enquanto recurso, cidadão comum tem um respaldo jurídico de grande porte para nos defender lá em cima. Isso é muito interessante. Sensação boa, é isso muito deixa bom. um pouco mais É muito bom. né? Você É sabe muito que bom. você tem a quem recorrer. Não dá para recorrer para o Supremo, né? Então 10h34. Vamos ao PROCON. Vamos ao PROCON. Vamos à próxima matéria. Projeto aprovado pela LESP prevê isenção de PVA para carros elétricos ou movidos a hidrogênio. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na noite da quarta-feira o projeto de lei 308/2023, que visa estabelecer incentivos fiscais para proprietários de carros elétricos ou movidos a hidrogênio, por meio de créditos relativos à cota parte atual do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O texto busca incentivar o uso de carros da modalidade no Estado de São Paulo. De coautoria dos deputados Donato, do PT, e Ricardo França, do Podemos, a lei segue para a sanção ou veto do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Donato celebrou a aprovação do texto em plenário, meu primeiro projeto de lei como deputado estadual, comemorou o parlamentar. Precisamos baratear o custo desses carros. Uma forma de fazer isso é isentar o IPVA, defendeu o autor da proposta. Legal. André. Não, eu acho, Marcelo, tipo assim, é aquela coisa, né? Tudo é uma moeda de troca. Tá isentando, vai deixar de arrecadar para poder realmente começar a pensar na situação que a gente vive, que é o meio ambiente, que é esse sistema ecológico que a gente realmente precisa trabalhar de alguma forma. Eu não sabia que estava tendo essa discussão, eu achei interessante, mas realmente a gente precisa entender o que vai ser feito, como que vai ser feita essa isenção, porque o carro elétrico está bem caro, né, Márcio? Não sei se você tem acompanhado, não sei se vocês viram, mas tem essa empresa chinesa, essa construtora chinesa aqui no Brasil, que acabou estreando essa semana o primeiro carro elétrico da linha por um valor a partir de R$120 mil. E é um carro, mini carro, a gente chama, tipo aqueles Mini Cooper, a gente chama de um mini carro, mas é um carro bonito, um carro tecnológico, e realmente a gente precisa começar a pensar na tecnologia a favor da ecologia. Até aí tudo bem. Mas existem pontos que precisam ser discutidos para saber quem vai ser prejudicado em tudo isso, mesmo tendo essa troca, que a gente sabe que apesar de ser uma troca, uns perdem, os outros ganham, a gente precisa saber quem está ganhando mais ou quem está perdendo mais. Como é que eu posso falar? Deixa eu escolher bem as palavras para não magoar. Né? Vai me magoar. Não você. Os autores do projeto, né? Ok. Isenção. Mais uma isenção. Mas tudo bem que é uma isenção num imposto que é covarde. É um imposto covarde, IPVA. Você compra um veículo e você tem que pagar para o governo todo ano, porque você tem um veículo. Sim, já Imposto sobre propriedade de veículos automotores. Quer dizer, isso é
algo que realmente, gente, pelo amor de Deus, mais um imposto nesse país. Sim. Agora você dá isenção para quem compra um carro de 150 mil, 120 mil. E aquele que tem um carro de 30, de 35, que não troca de carro porque o governo fica tirando impostos dele. Você vai dar isenção para um e para o outro que está pagando. Que ele só tem um carro a combustível, combustível fóssil, porque não é lhe dada a condição de comprar um carro melhor, não é lhe dada a condição do transporte público, não é lhe dada a condição de ganhar mais de investimento, o país não cresce. Então as pessoas fazem tudo pela metade. Eu quero que o carro elétrico avance. Bacana! Sim. Nós estávamos comentando ontem aqui, e quando a bateria do carro elétrico tiver a sua vida útil eliminada, para onde ela vai? O que é feito com ela depois? Então, tem toda uma estrutura que Agora, precisa ser construída, que não está pronta para já definir o carro elétrico. Até aí tudo bem. Eu só entendo o seu ponto de raciocínio. A minha linha de raciocínio foi para um outro lado. Sim, para um lado da necessidade que a gente precisa de realmente de trabalhar. E aí você veio com a questão de... E aí as baterias que estão lá, que vão se precisar. É só mais um ponto para a gente entender Sim, que sim. eu falo da isenção do IPVA, mas eu não olhei para uma gama enorme de pessoas que tem esse imposto mordendo o seu bolso o tempo todo. Então, eu compro um carro e eu pago para o governo o fato de ter a propriedade. Eu acho isso um absurdo. Eu sempre questionei com os amigos que a gente vive um falso pertencimento, né? Isso não me pertence. E aí eu vou dar isenção para quem vai comprar um carro de 120 mil. E aquele coitado que tem lá o seu carrinho de 18, de 20, 25, de 30, que tem que pagar o IPVA dele. É esse que precisa ser observado. Eu acho que, na verdade, a sua fala cabe no sentido de trazer possibilidades, porque não é um carro barato, trazer possibilidades ou baratear esse veículo para que uma pessoa que tenha 30, 40 mil reais possa trocar de carro e aí possa ter isenção, porque realmente está estimulando o meio ambiente. Pensar num todo. No caso de São Paulo, ó, quem tem o carro vai estar no rodízio, vai estar fora do rodízio, ou quem tem um carro vai pagar isso, aquilo. Alguma coisa você pode dar de vantagem, mas veja bem, analise bem, porque nós somos todos iguais. Deveríamos ser, né? Perante a lei. Então eu pago um imposto e você vai comprar um carro zero, um carro novo, e vai pagar menos imposto que aquele coitado que está lá, que não conseguiu. É assim que tem que ser. A gente tem que olhar e observar isso. Então parece que a gente está beneficiando só uma casta. É igual quando falou no desconto do carro novo, né? Do valor que o governo ia estar dando para o carro novo. Pô, legal, estou dando valor para o carro novo aqui. Um carro popular. Mas qual é o carro popular de 120 mil reais? Então, fica difícil, né? Não é tão popular. Não é tão popular assim, fica difícil. E aí o governo, em tudo ele vai tirar imposto, em tudo ele quer tirar isso. Meu Deus do céu. E aí você tira do carro aqui e sobrecarrega no carro lá. Então, tem que se ter muita... Por isso que eu falei que eu escolhi bem as palavras para não magoar o pessoal do projeto. Porque... Eu entendo a questão de pensar num todo. Eu entendo a sua questão de pensar num todo para que todos possam unidos trabalhar a favor da ecologia e todos serem beneficiados. Porque, na verdade, essa troca é incompatível com o que a gente tem com um comprador de um carro de 30 mil reais. Faz sentido. Mas ainda assim, eu acho que o projeto é um estímulo para que a gente comece a mudar e comece a pensar nesse sentido. Faz uma redução no financiamento, na taxa de financiamento, chega para o pessoal dos bancos e fala, para esse carro aqui a taxa vai ter que ser menor, hein? Pronto. Eu acho que IPVA eu acho um absurdo, mas enfim, não sou o único e isso não vai acabar porque... Deveria. Isso não vai acabar porque não para eles nem existir. Enche o bolso. Eu lembro do tempo em que se pagava um imposto para rodar nas rodovias. Você tinha que ter um selo de que você recolhia o imposto para poder andar nas rodovias. E agora, na fala do ministro dos Transportes, né, teremos um leilão de trechos rodoviários por mês. Quer dizer, ou seja... mais guichês de cobrança de pedágio. Podemos ter mais pedágios aí nesse bolso. 10h41, temos mais matéria, Maria Clara. Encerramos? Encerramos bem, encerramos com IPVA. Mas acho que eu não magoei ninguém, né, André? Não. Bom, vamos para a boa do fim de semana, que vai ser um fim de semana não vai dar praia igual deu nos outros dias, né? A cidade de manter chuva aí. 10h42, André,
Cara, eu acho que eu vou continuar pedindo, falando para as pessoas uma boa leitura. Eu não vi nada de programação, mas provavelmente a gente tem várias coisas acontecendo aqui na região. Se eu não me engano, não, na verdade, na próxima semana vai ter a festa da banana aqui na cidade. Então, esse final de semana é realmente de programação física. Eu me contento se você puder ficar em casa, ler um bom livro, assistir um bom filme. Não vou trazer nenhuma indicação, porque eu ainda estou na minha série, então eu não fujo disso. Eu estou vendo os Suits ou Homens de Terno, que eu tô ainda apaixonado de novo. Curto. Eu tô vendo muito aos poucos por conta de outros afazeres, mas é isso. É ficar em casa, com um bom papo em família, um almoço em família, um almoço sozinho, se você preferir. E aí descansar bastante, ler bastante e aí remanejar na sua cabecinha a sua semana, porque aí começa bem melhor. Tá aí. Maria Clara, qual a dica? Então, a gente só tem que ver um pouquinho melhor as informações, mas se eu não me engano, vai ter uma apresentação gratuita no Parque Anelinas da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Se eu não me engano é isso, nesse domingo agora aqui. E, além disso, né, e um evento incrível, nós também temos nos cinemas Drácula, A Última Viagem de Deméter e Gran Turismo, de jogador a corredor, esse último baseado em uma história real, né, ele era um jogador de videogame, se eu não me engano, e aí ele se tornou um corredor profissional. Um piloto? Um piloto, exatamente. E aí, pra quem gosta de Star Wars, tem Ahsoka Tano, a nova minissérie da Disney Plus, e também o Império da Dor e o Clube dos Lutadores Assassinos na Netflix. A Maria Clara trouxe uma informação durante a semana, eu queria até que ela compartilhasse isso agora, com o Besouro Azul, né? Besouro Azul e bilheteria do Besouro Azul e bilheteria da Barbie. Isso! Eu vi Besouro Azul é o novo filme da DC, né? Com personagens e atores latino-americanos. E aí teve uma matéria na Omelete que me chamou bastante atenção, que era Besouro Azul bate bilheteria de Barbie. E a informação que eu e o mundo tem é que Barbie bateu aí, inclusive, Mario Bros nos Estados Unidos e teve uma bilheteria de mais de $1 bilhão, né? A nível mundial. Então eu fiquei curioso porque eu vi que o Besouro Azul foi, na verdade, a segunda pior estreia da DC nos cinemas. Então eu fui pesquisar para entender melhor o que acontece. Besouro Azul bateu $20 milhões ali em um pouco mais de 7 dias em bilheteria, e a Barbie, ela bateu um pouco menos que isso, né? Besouro Azul foi 23 milhões e Barbie 20 milhões. Só que é bom lembrar que a Barbie, na verdade, ela tá nos cinemas há mais de um mês, né? Então o pico, o ápice de Barbie nos cinemas já passou. E Besouro Azul estreou sozinho, né? Basicamente, porque as pessoas já viram Oppenheimer, a Barbie, enfim. Então é o cuidado que a gente tem que ter com as informações e com o marketing, né? Que as pessoas, elas trazem os números que querem mostrar e que são interessantes para elas. Na verdade, assim, faturou aquela semana na bilheteria, a primeira semana dele, porém a quinta semana da Barbie. Não dá. Eu não estou defendendo o Barbie. Eu só estou olhando e falo, poxa, as informações como eu até vi, eu não me questionei, mas eu acendei um alerta. Quando eu vi essa informação, eu falei, mas... Como assim? Eu falei, sério? Mas enfim, né? Porque não, cara, foi um fenômeno. Barbie foi um fenômeno. Superou o Ultimato? Vingadores Ultimato? Guerra Infinita e Ultimato? Não? Sinceramente, essa informação eu não tenho, mas ela entrou no top 10 das maiores bilheterias mundial, né? Olha aí, olha só que coisa, hein? Espetacular. Tá aí, possibilidade. Sim, André? Eu só porque quando a Maria Clara falou de sinfonia no parque, eu achei interessante, eu não sabia, eu lembrei que vai ter no domingo no Parque Anelinas o primeiro projeto Cubatão Sinfonia, que é música no parque, um projeto música no parque do Cubatão Sinfonia, e vai acontecer durante 3 domingos consecutivos, e o primeiro domingo é esse agora, 27 de agosto. Então, para quem quer sair de casa e dar um passeio no parque, eu não sei como vai estar o tempo, se chuva, mas se não estiver chovendo, vale a pena, e mesmo que esteja, porque lá tem a cobertura onde a banda vai estar fazendo a apresentação. Legal, tá aí as possibilidades do final de semana. Chuva não te impede de dar uma passeada, de ir para um lugar ou outro. Só é um pouco mais complicado, mas não te impede. Então, se você puder curtir as atrações, vá curtir. Se quiser ficar em casa, ler um bom livro, assistir a telinha, ou então ir até mesmo a um cinema, curtir, aproveite o seu fim de semana, né? Deixe esse descanso para você, em família, sozinho, recluso, não em solidão, e sim em solitude. Solitude. Em solitude, curta um bom livro,
assista um filme, bata um papo, deixe o celular de lado, bate um papo com as pessoas que são afetas a você, converse, dialogue, respire, viva o que tem próximo de você, né? Perceba a vida que existe ao seu lado, concomitantemente com a sua, né? Então, isso é muito bom. Aproveite. E assim nós vamos chegando ao final do Virtual News de hoje. E lembrando, hein? Para você ser feliz, depende só de você. Não tenta culpar ninguém, não. É você. Você que precisa estar bem com você mesmo, alinhado com você mesmo, e não coloca a culpa em mais ninguém. Essa é a grande situação. 10h47, André. Grande beijo, agradecer a presença, a companhia de vocês aqui mais uma vez nessa manhã de sexta-feira e deixando aqui o convite para estar com a gente na próxima segunda e comigo e a equipe aqui do Virtual News na próxima sexta. Beijão. Legal. Agradecendo a André, nos controles Maria Clara, sempre nos controles ao vivo é outra coisa. Agradecendo a André, Maria Clara, agradecendo a você. Daqui a pouquinho os cortes do Virtual News estão à disposição para você no site e nas redes sociais, Facebook e no canal do YouTube. Lembrando que o Virtual News é transmitido ao vivo apenas pelo site e você pode acompanhar depois as reprises nas outras plataformas também. Excelente fim de semana, sexta-feira maravilhosa, sábado e domingo de esplendor. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.